descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por seu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por seu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. Programa este oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, o Discipulado para o Brasil. Igreja esta presidida pelo pastor Sérgio Melfior. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui conosco através dos canais oficiais da IADIO, no YouTube e também na nossa rádio 107,5 FM. Hoje à noite nós teremos aqui louvores, uma palavra poderosa, uma instrução poderosa de discipulado, e também estaremos orando pela sua casa, pela sua família. Também traremos aqui um tema muito importante, que é o discipulador e a ética. Esse tema é a segunda aula da nossa segunda oficina de discipulado. Nós estaremos agora, neste momento, orando por você, e logo em seguida o cantor Jones estará trazendo uma de suas belas canções para a sua edificação. Amado Deus eterno Pai, eu quero neste momento, Senhor, apresentar a Ti esta família que está, Senhor, agora na sala da sua casa, nos assistindo, Senhor. Também aquele irmão que está agora no seu automóvel, ouvindo este programa através da Rádio 107. Espírito Santo, venha visitá-lo agora. E eu creio, Senhor Jesus, que neste momento Tu tens uma palavra para todos nós. Tu tens uma palavra, Senhor, para este irmão, para esta vida, para esse discipulador que está agora, Senhor, acompanhando esta programação. Visita, Senhor, esta casa, visita este lar. É a nossa oração no Teu nome, Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude com as minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude com as minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, que maravilha! Acabamos de ouvir uma linda canção pelo cantor Jones e nós estamos aqui nesta noite para trazer um assunto muito importante, que é o discipulador e a ética. Esse tema está na nossa segunda aula da segunda oficina de discipulado. E para nos ajudar a trabalhar esse tema, está conosco aqui nessa noite com o pastor Fernando Braganholo, que é o nosso segundo secretário de discipulado aqui da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, e também o pastor Osiel, que é o nosso terceiro secretário do discipulado. E eu quero então, neste momento, deixar a palavra para o pastor Fernando fazer as suas considerações, sua apresentação aqui neste momento. Muito bem, eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo ou assistindo esta programação com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar o pastor Ricardo, o pastor Osiel, que Deus abençoe e fique conosco até o final dessa programação. Pastor Osiel, fazendo a sua saudação aos irmãos que estão nos acompanhando no programa Conhecendo o Amor de Deus. Para nós também é motivo de alegria estar aqui na companhia do pastor Ricardo, bem como do pastor Fernando, nossos companheiros de ministério. E eu quero cumprimentar neste momento a todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando este maravilhoso estudo da segunda oficina de discipulado. Pretendemos que até o final desta aula o Senhor venha lhe abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 31, Paulo, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E, começando aqui a falar sobre a ética, o discipulador e a ética,
nós temos algumas definições. Nós temos a definição etimológica, no grego ethos, que quer dizer costume, disposição, hábito, e também no latim, né, da palavra moris, que quer dizer vontade, costume, uso e regra. Nós também temos a definição filosófica, a teoria da natureza do bem e como ela pode ser alcançada, diz a definição filosófica. Temos a definição científica, que diz que um grupo de princípios morais, o estudo da moralidade, seria então a definição científica. E temos a definição popular, que é a definição mais simples, mais expressiva, que diz que a ética é a conduta ideal do indivíduo. Mas nós vamos falar também da ética cristã. O que a ética cristã tem como definição? E a ética cristã, ela vem apresentando aqui que ela se define nos costumes, usos, regras, princípios morais e condutas para o viver do cristão. E temos também a Bíblia Sagrada. Então eu quero, neste momento, pedir para o pastor Fernando comentar mais um pouco para nós sobre a ética cristã. Nós falamos da definição de ética e agora, pastor Fernando falando um pouco também sobre a ética cristã. Muito bem, pastor Ricardo. Quando a gente fala da ética cristã, o senhor já trouxe a definição, os nossos costumes, e num resumo a gente pode dizer que a ética cristã é aquilo que é certo fazer, aquilo que aprendemos fazer, e então o discipulador deve seguir a ética cristã observando sua postura, observando seu comportamento, e alguns casos que a gente depara com situações que não há uma coisa tão explícita, mas a prudência sempre à frente, né, pastor Ricardo? Então, é a nossa postura diante do discipulador. E dentro da ética cristã, dentro da ética, também temos a etiqueta. E eu gostaria de ouvir o pastor Osiel comentar um pouco acerca disso. Pastor Ricardo, a etiqueta, na verdade, é um conjunto de regras e normas de conduta de um indivíduo ou de uma sociedade, né? Portanto, para nós atingirmos os princípios éticos, né, ou praticamente essas definições que foram apresentadas, a natureza do bem, os princípios morais e também a conduta ideal do indivíduo, é importante que esse conjunto de comportamento, regras, usos ou costumes cooperam para uma boa etiqueta no meio da sociedade, no nosso caso, no meio da conduta cristã. Glória a Deus. E trazendo então a ética para o campo do discipulado, nós sabemos que no dia a dia do trabalho do discipulador, o exercício da ética cristã possui um papel fundamental. E isso pode garantir tanto o sucesso ou não do grupo de discipulado. Então eu gostaria de ouvir o pastor Fernando falando um pouco deste ponto muito importante, trazendo agora a ética para o discipulado. A ética e o discipulador no seu dia a dia, eu olho aqui para a revista, pastor Ricardo e pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você vai encontrar a palavra do Senhor também dizendo que a gente deve procurar se tornar exemplo dos fiéis. Então, a ética no dia a dia é saber que este discipulado ele é intencional. Você está envolvido porque quer. Você tem que ter em mente que alguém está seguindo você. Observe um pai que é baterista. O seu filho não vai poder ver uma caneta na frente sem sair tocando como se tudo fosse uma bateria. De repente não nasceu para ser um baterista, talvez não venha a ser um baterista, mas está seguindo os passos do pai. Então, em tudo nós estamos discipulando, pastor Ricardo. Por isso a ética no dia a dia.
em todos os momentos, né? Como disse a palavra do Senhor, sede exemplo dos fiéis, lá em 1 Timóteo 4:12. E também Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos se espelhar na palavra, em Cristo, para que nossos discípulos façam o mesmo. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa maior norma de conduta da ética cristã. Paulo estava dizendo que deveriam ser seus imitadores como ele era de Cristo. Por quê? Porque Paulo, como discípulo, ele seguia o exemplo, o modelo do seu mestre, e ele produzia também isso na vida dos seus discípulos. E isso é muito importante. E um dos significados da palavra discípulo é viver com disciplina. Então eu gostaria que o pastor Osiel falasse um pouco de discípulo que vive com disciplina. Nós muito cedo aprendemos a viver com disciplina. Já desde quando crianças aprendemos no âmbito familiar que existem regras e comportamentos adotados dentro da casa de cada pessoa. Há casas em que o costume, a ética que rege aquela casa, por exemplo, é que todos entrem na sua casa deixando na porta de casa o seu calçado. Um exemplo comum, né? Então, desde cedo nós aprendemos a seguir regras, a obedecer regras. Olhando para a palavra de Deus, né, e os textos já aqui citados, tanto pelo pastor Fernando como pelo pastor Ricardo, nós observamos que somos chamados para seguir a Cristo como discípulos. Ele disse, ide e fazei discípulos. Portanto, é importante, primeiro, que todos os discipuladores sejam, primeiramente, discípulos, para que depois possam fazer discípulos. E nisso, seguir as regras básicas da fé. A boa conduta da fé cristã, impregnada no seu coração, fará também que os seus discipulandos, os seus alunos, também terão esta sede ou este anseio para se tornarem cada vez mais melhores cristãos, parecido com Cristo, imitando a Cristo. Verdade, pastor Eziel. Um bom testemunho, né, uma frase que diz que um bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Agora, trazendo a ética ao discipular nas casas. É importante que nunca se faça algo que você não faria em público, como também é importante dar um bom testemunho. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pastor Fernando. Que atitude, pastor Fernando, nós podemos ter em relação à conversão da pessoa quando estamos indo discipular nas casas? Em primeiro lugar, pastor Ricardo, nós não devemos forçar a porta. A própria palavra de Deus diz que o Senhor está à porta batendo. Então, não force a conversão da pessoa, tenha calma, não apresse, haverá um momento certo onde esta pessoa vai se entregar para Cristo por meio de uma grande obra realizada pelo Espírito Santo, pastor Ricardo. Glória a Deus. E, continuando ainda a ética ao discipular nas casas, pastor Osiel, como é que nós poderíamos agir em relação à fé antiga das pessoas? Pastor Ricardo, esse é um assunto, na verdade, bastante cauteloso. Todo discipulador precisa ter em mente que este é um assunto melindroso e nós temos que tomar muito cuidado. Se nós não tivermos ética com relação a este determinado assunto, nós podemos afugentar aquela família que está recebendo a sua instrução bíblica. Para que você possa fazer um bom discipulado, estude bem a palavra de Deus. Estude mais a sua fé, a palavra de Deus. Com base nisso, fale dela, né? E deixe a fé das pessoas apenas quando ela tiver alguma pergunta. É óbvio que ela está enraizada nas tradições antigas, da sua vida antiga, das suas velhas tradições, da sua velha religião. Então é natural que, de repente, surgirá algumas perguntas.
Portanto, ter etiqueta ou ética quando falar sobre este assunto é de suma importância para não afugentar os seus alunos. Glória a Deus. Continuando aqui, eu vou fazendo algumas perguntas que eu creio que o discipulador que está no lar, você que está desejando ser usado por Deus no discipulado, gostaria de fazer para os pastores que estão aqui conosco no programa hoje, Conhecendo o Amor de Deus. Pastor Fernando, qual é a ética na questão do horário do encontro? Olha, é importante a pontualidade. Então, se for 2 obreiros que vão discipular uma família, e cada um vem do seu lar, cada um vem do seu endereço, às vezes distante um do outro, eu aconselho que a pessoa que os 2, no caso, devem marcar o encontro. 5 minutos antes do início, na esquina, próximo à casa da pessoa que eles irão discipular, e chegar os 2 juntos e pontuais. Se for na igreja, pastor Ricardo, a mesma coisa, pontualidade no encontro. Quando a gente fala pontualidade, a gente já está prevendo que é necessário chegar um pouco antes. Poderá haver qualquer situação a ser resolvida em cima da hora, como, por exemplo, uma chave da igreja que, de repente, um ia trazer, outro não trouxe. Então, tem que ter tempo hábil para que, no horário marcado, aquela pessoa a ser discipulada tenha o início do discipulado. Então, a pontualidade, pastor Ricardo. Glória a Deus, pastor Fernando. É muito importante também que os discipuladores, né, usando a ética, cheguem juntos. Então é importante marcar um local para se encontrar antes, para que os 2 cheguem juntos. E também é importante o horário para terminar. Isso é fundamental, né? Tem horário para começar e tem horário para terminar. São as boas regras dentro da ética do discipulado. E eu quero agora perguntar para o pastor Osiel. Pastor Osiel, dentro da ética, qual seria o número correto para discipular grupos ou pessoas? Pastor Ricardo, nós compreendemos que se você estiver ministrando para um grande número de pessoas, é nítido que dentro deste grupo de pessoas existem aqueles que são mais acanhados, mais introvertidos, tímidos, e, portanto, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao ensino bíblico ali transmitido, talvez até mesmo nem farão a sua pergunta e voltarão para o seu lar ou ficarão com aquela interrogação na sua cabeça. Portanto, um número ideal para discipular geralmente acontece entre 2 pessoas, 3 pessoas. Se for uma família e a gente não tem tanto controle sobre isso, né? Aí as famílias têm variados números de membros. Mas é importante você direcionar o seu estudo para aquele grupo específico, focar, né, dentre 2, 3, 4 pessoas, ainda muito no máximo, para que todos possam ter este ambiente agradável, esse ambiente de confiança, né, e de liberdade, onde eles poderão tirar suas dúvidas e assim ter um melhor aproveitamento do ensino do discipulado. Bênção de Deus. Eu creio que o ideal mesmo é 2 pessoas, 3 a 4, até pode quando essa terceira pessoa ela vai para treinamento, né? Ou um casal que vai junto com outro casal para treinamento. Aí é muito importante, até aí é válido, mas o correto mesmo é 2 pessoas, quando não 3, para treinamento, a terceira pessoa, e num caso que vai um casal para aprender com outro casal, então aí chegaria a 4 pessoas. Mas o correto é 2 a 3 pessoas, e eu creio que isso traz um grande resultado no discipulado. Bênção de Deus. Pastor Fernando, eu estava aqui observando, né, muito importante também, quando o assunto é discipular o sexo oposto. Dentro da ética, o que é ético e o que não é, quando este é o assunto? A nossa revista ela traz a seguinte definição sobre isso, pastor Ricardo. Diz assim: ter cuidado ao tratar com o sexo oposto,
Nunca um homem discipular sozinho uma mulher ou vice-versa, pois evita calúnias e até a queda, pois a carne é fraca. Então tem que se ter muita prudência. Se for uma mulher que precise ser discipulada sozinha, então pelo menos um casal deverá discipular ela, ou uma mulher. O homem, da mesma forma, deverá ser discipulado por um casal sem problema, ou por um homem, então, apenas. E assim, vamos agir prudentemente. Glória a Deus. Agora, pastor Uziel, é ético falar muito no encontro? Não, não é nada ético, até porque as pessoas não vão absorver tudo quanto você diz. Por mais que você tenha conhecimento amplo da palavra de Deus ou da matéria que você estiver lecionando, é importante você não ministrar tudo naquele encontro. Deixar com sede, causar aquele interesse para o próximo estudo. Às vezes, a gente chega a afogar, né, os alunos com tanto conhecimento teológico e às vezes causa aquela montoeira de perguntas, indagações, dúvidas. Em vez de você estar esclarecendo o assunto ao seu aluno, você poderá estar até mesmo afogando ele neste oceano de conhecimento. Então é importante você ministrar, seguir a pauta da lição e ministrar o assunto diretamente e objetivamente. Maravilha de Deus. Pastor Fernando, seria ético desistir de um aluno? O que é que nós podemos fazer para não desistir do aluno? É questão de propósito, né? É questão de foco. É natural que em um dado momento a pessoa pense em desistir ou comece a surgir empecilhos naturais do dia a dia, como emprego, a empresa chamando num horário que não seria o habitual, ou mesmo o próprio discipulador tem suas dificuldades para cumprir seu propósito com aquela família, então poderá acontecer de talvez querer desistir, mas nunca se desiste do discípulo, tem que insistir. Na congregação que eu estava pastoreando, o moço estava sendo discipulado pelo meu segundo e esse moço de repente desapareceu. Andava aqui no centro da cidade envolvido com pessoas do tráfico e, enfim, não voltou para casa. E o discipulador dele pegava a moto todas as noites, pastor Ricardo, após o culto, e vinha andar aqui no centro de Joinville procurar o seu discípulo, que havia saído de casa, havia tido uma recaída, estava nas drogas. E onde ele ouvia falar que havia um agrupamento de moradores de rua, lá chegava aquele obreiro, que era o discipulador desse jovem, procurar ele. Demorou uma semana mais ou menos, mas ele foi encontrado, foi trazido para a igreja, foi alimentado, foi dado roupas novas, a igreja abraçou ele novamente, a família o recebeu novamente e o discipulador seguiu o discipulado. Que testemunho lindo, pastor Fernando. Um lindo testemunho. São muitas experiências nesta área. Eu creio que alguns discipuladores estão assistindo agora este programa e estão lembrando de alguma experiência como essa do pastor Fernando, que só tem esse comportamento realmente o discipulador que ama, que tem paixão por almas. Continuando aqui a ética do discipulado no lar, eu queria perguntar para o pastor Uziel. Pastor Uziel, geralmente o discípulo, ele olha para o discipulador como um confidente. Qual seria a ética do discipulador nesse tema? Em primeiro lugar, a pessoa que vai discipular, ela tem que ter em mente que no decorrer desta ministração, deste curso, o aluno vai abrir o seu coração e contar alguns problemas, algo de natureza conjugal, relacionamento entre pais e filhos, e assim por diante. Então, obviamente, todo discipulador precisa ser e ter, né, muito sigilo quanto àquilo que ele ouve. Ele ouve, escuta, mediante aquilo que ele escutar, aconselha, dependendo do caso, passa para o seu dirigente, o pastor da congregação, né? Mas nunca deve sair o problema do aluno,
aquilo que ele confidenciou a você para outros lados, para outras áreas, né? Sair ali daquele vínculo aonde gerou-se confiança e, portanto, essa disponibilidade do aluno estar abrindo seu coração, confidenciando algum dos seus problemas pessoais e íntimos. Verdade, pastor Osiel. Isso é muito importante. Esse deve ser um cuidado que cada discipulador deve ter quando o seu discípulo o tem como seu confidente. Ele está confiando, muitas vezes diante de uma vulnerabilidade que ele está vivenciando, ele então passa a confiar no seu discipulador. E aí a ética manda o discipulador guardar para si e orar por aquela pessoa sempre que ela está trazendo algumas situações da sua vida, às vezes situações delicadas, como falou o pastor Osiel. Mas, pastor Fernando, eu estava observando que dentro da ética do discipulado nas casas, é muito importante também a imagem do discipulador, como ele se apresenta para os discípulos lá no lar, para os alunos lá no lar. E eu queria que o senhor falasse um pouco como deve ser a ética do discipulador na sua aparência, né, como se veste. Pastor Fernando, fale um pouquinho para nós. O discipulador, ele precisa ter cuidado com a sua aparência. Não estou me referindo a roupas caras, não estou me referindo a coisas que ele não vai poder fazer devido à sua situação financeira. Dentro de sua situação, de suas possibilidades, se arrumar bem, estar bem limpo, pastor, higienizado, dentes escovados, perfume, enfim, para causar uma boa impressão da sua presença dentro daquela casa. Então não poderá chegar lá desleixado, descuidado. Não estou dizendo que para discipular alguém em casa eu precise ir de terno e gravata, mas também não irei de chinelo de dedo. Eu irei me vestir bem, respeitando também as condições daquela família. E a nossa lição, ela ainda traz aqui, jamais usar roupas sensuais ou de gosto duvidoso. É claro que nós, como pastores, já nem iremos escolher discipuladores que usam esse tipo de roupa, né, pastor? Então a gente já escolhe porque sabe que são pessoas qualificadas. Então, todo cuidado é pouco. Você está entrando na casa de alguém, vá lá e deixe uma boa impressão. Verdade, pastor Fernando. A gente entende que o discipulador, ele precisa ter nascido de novo. Todo discipulador que passa pelo novo nascimento, ele tem facilidade a se apresentar diante dos seus discípulos de uma forma ética correta, uma ética correta, né? E nós também queremos aqui dar continuidade a esse assunto, está tão bom estar falando sobre esse tema. Nós queremos agora, então, falar sobre a ética do discipulado em classes, em grupos, né? Então, tudo aquilo que já foi falado aqui, eu quero ouvir agora do pastor Osiel, né? Vamos ouvir agora um pouco também o pastor Osiel falando, do discipulado em classe. Qual seria, pastor Osiel, eu gostaria que o senhor pontuasse algumas comportamentos éticos do discipulado em classe. Pastor Ricardo, é interessante que nós pontuarmos aqui que o discipulado em classe ele tem algumas prerrogativas importantes, como talvez aquela situação mencionada há pouco, quando no meio da turma pode haver alguém mais introvertido, tímido e assim por diante. Então é sempre bom iniciar uma nova aula do discipulado com um quebra-gelo, algo que venha deixar os alunos um pouco mais à vontade. Talvez trabalhar o diálogo, pergunta e resposta, nada muito direto também, mas muito sutil, né? Para que as pessoas possam começar a se sentir mais à vontade, deixar as cadeiras também à ordem, né? Como receber estes alunos, talvez colocar as cadeiras em círculo ou num semicírculo, aonde o discipulador poderá olhar face a face cada um dos seus alunos. Isso é muito importante. É importante que o discipulador tenha esse contato direto
com o rosto, né, do seu aluno, olhar aos olhos e falar diretamente e abertamente. Isso é muito importante. Me veio à mente que é muito importante também nós dar atenção às perguntas que os alunos fazem, né? Ele está ali desejando a atenção do discipulador e às vezes o discipulador está muito empolgado no assunto que está ministrando e esquece que alguém levantou a mão ali. Então, dentro da ética é importante prestar atenção quando o aluno ele quer fazer uma pergunta. Pastor Fernando, o senhor tem algumas pontuações do comportamento ético nas classes? Eu gostaria de ouvir um pouco o senhor falar também. Nós temos aqui na lição algumas instruções, né? Já foi falado sobre a disposição das cadeiras, enfim. Mas a letra C ainda fala, faça um esboço de sua aula antes de ministrá-la. Isso fala de um preparo que o discipulador deve ter. Isso também envolve o discipulado na casa, esse preparo. Se deve de ir para a aula bem preparado. É comum que muitos professores estão atuando, muitos discipuladores, né, estão atuando no modo automático, pastor Ricardo. Eles já estão acostumados, eles já estão lecionando, discipulando, ensinando há anos. Mas eu acredito que tem que haver um envolvimento caso a caso. Cada casa que você vai, Deus tem algo especial para aquele dia. Tire um tempo, se prepare, esboce bem o teu assunto, seja interessado para com o aluno e as suas dúvidas, né? Evite questões polêmicas, não entre em contendas, seja calmo, sereno, humilde, e o Senhor vai fazer a obra. Pastor Fernando, muito importante esse ponto que o senhor tocou sobre o preparo da aula. É muito importante que o discipulador, quando ele for preparar a aula, aqui corroborando com aquilo que o pastor Fernando falou, é ele ter um exercício de ouvir a Deus, ouvir o que Deus está falando. Quando o pastor Fernando falou aqui de a gente, às vezes, entrar no automático, né, já de estar acostumado a ministrar, mas você precisa, discipulador que está nos assistindo nesse momento, entender que todo dia há um maná do céu. Todo dia Deus tem algo novo. E Deus tem para nós também. Quando você está preparando essa aula, é importante você ouvir Deus. E quando você ouve Deus, você vai chegar naquele lá trazendo uma mensagem não sua, mas uma mensagem de Deus, aquilo que Deus deseja falar, mesmo que o assunto já é tão conhecido seu. Mas para aquela família, para aquela classe, Deus tem algo novo naquele dia e Deus também tem algo novo para você também. Pastor Osiel, o senhor tem mais alguns pontos a colocar aqui em relação à ética nas classes? Pastor Ricardo, é muito importante a gente frisar que o ambiente do discipulado, ele é um ambiente para ministrarmos a palavra de Deus. Todas as nossas lições do discipulado já estão bem redigidas, o conteúdo é prático, é fácil de ministrar, de entender e até mesmo de aplicar. Porém, às vezes há discipuladores que se envolvem em assuntos polêmicos. Veja que você não conhece os seus alunos, quais são as suas aptidões políticas, os seus interesses econômicos, né? E tocar em determinados assuntos pode ser um perigo muito grande se você não cuidar, né? Então, também evitar essa questão. Não entre em assuntos polêmicos, não é um ambiente para você, talvez, estar falando um comentário não tão proveitoso acerca de uma terceira pessoa, né? Um comentário maldoso, algo desse sentido, falar mal, talvez, da congregação, do pastor, do dirigente, da música que não ficou legal e assim por diante. Ter muita cautela nesses assuntos é muito importante, tá? E também cuidar com os gestos, né? Com as suas palavras, como é que você está se dirigindo a esta classe. É de suma importância que você esteja sempre atento a este conjunto de boas práticas para que o discipulado alcance o seu êxito. O pastor Osiel tocou num ponto aqui muito importante, a questão de perguntas polêmicas que possam surgir na classe. E hoje nós estamos aí diante da mídia, né, da secularização,
e costumes mundanos que vai contra os ensinos, os preceitos da palavra de Deus. E aí vem surgindo alguns temas que, de fato, são polêmicos, como a sexualidade, o homossexualismo, o divórcio, como também o planejamento familiar, o aborto, são temas polêmicos, guerras, eutanásia, suicídio. De vez em quando um aluno surge com perguntas dessa natureza, né? Pena de morte. Pastor Fernando, qual seria a ética do discipulador quando surge temas tão delicados assim? É claro que o discipulador tem seu posicionamento, pastor. O discipulador já tem uma compreensão do assunto. Eu acredito, pastor Ricardo e discipuladores que nos assistem, que quando o assunto é puxado, é trazido na discussão pelo discipulador, é uma coisa. E quando o assunto é trazido pelo discípulo, uma palavra de Deus há que se tenha naquele momento. Mas deve ser feito com muita prudência, não trazendo uma definição final do assunto. Até porque eles estão iniciando, se está discipulando um novo crente. Alguns assuntos são pesados demais para a compreensão dele, assim como alguns alimentos são pesados para uma criancinha que mal caminha ou que nem caminha ainda, está iniciando. Então, alguns assuntos deverão ser evitados. E quando é trazido pelo discípulo, com muita sabedoria, calma e prudência, tragam uma resposta que não seja polêmica dentro daquele assunto. Mas o maior problema, pastor Ricardo, eu penso que quando esse assunto vem pelo discipulador, né? Verdade. Então, por isso, o cuidado. Cuidado que o discipulador deve ter, pedir graça de Deus, estar preparado, né? Buscar um preparo teológico, buscar conversar com obreiros mais experientes, pastores, para estar preparado quando a ocasião surgir. E se você não se sentir seguro para responder, então seja humilde e diga que na próxima encontro você trará as respostas que aquele aluno está procurando saber. E, como disse o pastor Fernando, o discipulador, você sim, que não deve jamais entrar nesses assuntos, né? Isso é para o aluno que às vezes vem com essas perguntas. E quando eles vêm, então você responda com sabedoria. Se você não se sente seguro, volto a repetir, você então diga que vai trazer na próximo encontro, e aí você vai procurar o teu pastor, você vai procurar pessoas sábias para te dar as instruções. E para nós concluir esse assunto tão maravilhoso, nós estamos aqui vendo que o fundamento da ética cristã, ele é o amor. E o amor, ele é a primeira qualidade do fruto do Espírito, quando Paulo fala lá em Gálatas, né, no capítulo 5 e no versículo 22, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando o discipulador ele tem essas qualidades do fruto do Espírito na sua vida, certamente ele vai apresentar um discipulado ético. Ele vai glorificar o nome do Senhor Jesus através do seu testemunho, através da sua vida. As pessoas vão se espelhar, vão fazer como Paulo, ele orientava os seus discípulos a serem seus imitadores, como ele era imitador de Cristo. Meu querido irmão, nós queremos louvar a Deus pela sua vida que tem acompanhado toda essa programação. Eu quero já aqui abrir o espaço para o pastor Fernando fazer os seus agradecimentos, também o pastor Osiel, e depois o pastor Fernando também estará orando. Mas antes eu quero dizer para você que, se você desejar adquirir um exemplar das revistas da segunda oficina de discipulado, que é esta revista aqui, você pode entrar em contato conosco através do telefone
O código é o 47 e o número é 30264093. E também você pode entrar em contato através do nosso site www.discipulado para o Brasil. Você fará sua solicitação e nós encaminharemos um exemplar gratuitamente para você. Glória a Deus. Neste momento, então eu quero pedir para que o pastor Fernando faça os seus agradecimentos e logo em seguida o pastor Osiel também fazendo os seus agradecimentos e após pastor Fernando orando. Queridos, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando deste programa mais uma vez, agradecendo o nosso coordenador, pastor Juari, agradecendo o nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Melfior, que tem confiado em nós essa missão, e agradecendo também ao pastor Ricardo, segundo coordenador do discipulado, que hoje está no comando da programação, pastor Osiel também. Deus abençoe, fique aí com a gente toda segunda-feira, esse mesmo horário. Eu também quero agradecer aqui o momento que tivemos reunido, pastor Ricardo, pastor Fernando, nossos companheiros de ministério, e também a você que deu parte do seu tempo para ouvir mais esta ministração. Que Deus possa lhe abençoar, seja você uma bênção na sua congregação, para o seu pastor local, seu dirigente, a tudo mais visando sempre o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que alegria ter estado mais uma vez com você nesta programação, o programa Conhecendo o Amor de Deus. Foi muito bom que você esteve conosco aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o grande entusiasta do nosso discipulado da nossa cidade e o nosso discipulado que tem servido a centenas de igrejas no nosso Brasil. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso coordenador, pastor Juari Josué Carlesso. Hoje ele não está conosco aqui, mas ele sempre está aqui sendo usado por Deus na programação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Pastor Fernando estará orando por você e logo em seguida o cantor Jones com uma linda canção encerrando a programação. Se você puder, feche teus olhos e ore conosco. Amado Jesus, nesse momento quero abençoar a vida de todos os discipuladores e discípulos desta grande cidade e também desta grande nação. Onde esta programação chegar, que todo discipulador venha a ser edificado e abençoado, Senhor, por esta série de programas. Senhor, eu peço que venham ser alcançados agora pela Tua mão poderosa, trazendo cura divina, operação de milagres. Eu abençoo o Senhor pedindo que haja prosperidade, que haja saúde, a Tua bênção seja abundante na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus.